1 Reis capítulo 4. Oficiais e governadores de Salomão. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abidá, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Hur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Salbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Socó e toda a região de Efer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Meguido, e em toda Bet-San, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meloá, e para além de Joquemeão. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés, em Gileade e na região de Argobe, em Bassã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali, ele era casado com Basemate, outra filha de Salomão. Baaná, filho de Usai, em Azer, e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. A prosperidade e a sabedoria de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes, e tinha comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviaram tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessárias 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam, com regularidade, o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga dos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezreíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo,
que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. 1 Reis capítulo 5. Preparativos para a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, havia sido ungido como novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos, e tudo vai bem. Por isso planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai, Davi. Pois o Senhor lhe disse: Seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus, e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: Louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio, para ser rei dessa grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: Recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipestre que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para o meu palácio. Assim Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe enviava um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano, em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionaram as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e as modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Hirão a prepararem a madeira e as pedras para o templo. 1 Reis capítulo 6. Salomão constrói o templo. No mês de Ziv, o segundo mês durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grades e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas, apoiadas em saliências nas paredes. Por isso as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feita na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo.
Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar, e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então esta mensagem do Senhor veio a Salomão: quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo Israel. O interior do templo. Assim Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro, e para o piso usou tábuas de cipestre. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam completamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a Arca da Aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo, e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um medindo 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede à outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro. Enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e folhas abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipreste, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas portas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas, e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com a camada de vigas de cedro, entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês de Bul, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos.